Bem, gente, vamos para a nossa última etapa da nossa aula remota de saúde da mulher, tá? Voltados agora para o pré-natal de alto risco. Lembrando que nós temos aí 5 blocos em relação às nossas aulas, aí, uma média de 20 minutos, para que a gente possa resumir os slides para vocês, né? Falar aquilo que é de mais importante dentro dessa disciplina de saúde da mulher. Porém, eu reitero, se torna importante um estudo mais aprofundado. Lembrando que saúde da mulher, ela é um mundo gigantesco. Eu sempre falo que dentro da área da enfermagem, dentro da área de saúde, saúde da mulher, saúde da criança, são mundos extremamente é, enormes, espaçados de conhecimento desse público voltado à nossa assistência, né? Principalmente a parte da assistência da enfermagem. Então, nesse último bloco, a gente vai ter aí, na verdade, um aprofundamento em relação às gravidades para falar sobre o pré-natal de alto risco. Falamos, né, anteriormente do pré-natal de baixo risco e agora do pré-natal de alto risco. Nas condições clínicas de identificação de maior risco na gestação, né, características individuais e condições sociodemográficas. Então, significa dizer que as condições sociais, elas podem predispor um pré-natal de alto risco, com toda certeza, tá? Idade menor que 15 anos e 40, maior que 40 anos, tá? É considerado alto risco. Obesidade, né? O índice de massa corpórea maior que 40, baixo peso no início da gestação, né? Com IMC menor que 18, então você nota que quando a gente fala sobre pré-natal de alto risco, a gente fala muito nos extremos, né? Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, dependência ou uso abusivo de tabaco, álcool ou outras drogas, né? História reprodutiva anterior tem correlação? Com toda certeza. Aborto espontâneo de repetição. Parto pré-termo. O professor quer um parto pré-termo, é um parto que ele é abaixo de 37 semanas, tá? Quando a gente fala em 37 semanas, é ali o divisor de águas para que a gente possa entender o que é um parto a termo ou pré-termo. Pré antes. Então, anota aí, 37 semanas. Abaixo, né? Antes de 37 semanas, nós temos aí parto pré-termo, tá bom? Porém, vale salientar que os piores pré-termos são menores que 34 semanas. Abaixo de 37 já é pré-termo, porém, aquele que tem maior gravidade, abaixo de 34 semanas. Restrição de crescimento fetal em gestações anteriores. Óbito fetal de causa não identificada. História características de insuficiência istmocervical, né, ali em relação à cervice, ou seja, toda a parte ali das paredes uterinas. Isoimunização do fator RH, lembre-se, né, do fator RH, que é um dos exames que ele é pedido, principalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Acretismo placentário, quando a gente fala em acretismo placentário, a gente está falando sobre a rotura uterina. Pré-eclâmpsia precoce, né, menor que 34 semanas, eclâmpsia ou a síndrome de HELP, tá? Digamos que são os agravantes em relação à gestação, né? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome de HELP. Lembrando que a síndrome de HELP não significa dizer que ela é a eclâmpsia. Só uma forma muito forte de você diferenciar pré-eclâmpsia para eclâmpsia. Quando a gente fala em eclâmpsia, a gente está falando quando a mulher a convulsiona. Professor, então, a pré-eclâmpsia ela é precedida por conta de uma hipertensão? Sim. Existe a pressão arterial, que ela vai aumentar bastante. Existe, né, a questão da proteinúria, né? Ela vai ocorrer a proteinúria, ou seja, lesão de órgão-alvo, né? Porém, não tem convulsão. Então, se não tem convulsão, ela é uma pré-eclâmpsia. Se tem tudo isso e a gestante convulsionou, a convulsão é o sinal diferencial da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia. Bom? Para a gente não confundir.
Chegamos no parto, né? O parto, principalmente a assistência ao período do parto em 3 estágios. Então, a gente precisa entender que o parto, ele é caracterizado em 3 estágios, tá bom? Primeiro estágio, definido como período de dilatação, e deve ser subdividido em 2 fases, a latente e a ativa. Então, coloque aí no seu caderno, tá? Que isso é muito importante. No período do parto, tem 3 estágios, tá? E o primeiro estágio a gente chama de dilatação. Dentro da dilatação, nós temos a fase latente e a fase ativa dessa dilatação, tá bom? Fase latente e fase ativa, ela não se configura um estágio. É importante falar, frisar isso. Ela está dentro do primeiro estágio, tá? A fase latente, caracterizada por contrações uterinas dolorosas e alterações variáveis do colo do útero, incluindo algum grau de apagamento e progressão mais lenta da dilatação de até 5 centímetros. Tá? Para nulíparas e multíparas. Nulíparas, né, pelo próprio nome, a gente está dizendo, né, principalmente a gente tem ali como a primeira gestação, multíparas, né, ou mais de uma gestação, mais de um parto, na verdade, não gestação. Primigesta, gestação. Nulíparas, multíparas, nulíparas nunca teve nunca tem, né, entrou, na verdade, no trabalho de parto. Multíparas já teve, né, outros trabalhos de parto. A duração dessa fase não é estabelecida e pode variar amplamente de mulher para mulher. Tá? A gente sabe que nas multíparas, esse tempo de progressão ele acaba sendo menor. Já nas nulíparas, acabam sendo tempos maiores. Tá? Na fase ativa, é caracterizada por contrações uterinas dolorosas e regulares, um grau substancial de apagamento cervical e dilatação cervical mais rápida, de 5 centímetros até a dilatação completa. Então, como para a dilatação completa é 10 centímetros, tá? A gente precisa entender que a fase latente ela vai até 5 centímetros. Porém, a fase ativa ela é dos 5 centímetros aos 10 centímetros. Tem mulheres que elas não progridem nessa fase de dilatação e fica, né, nessa fase latente o tempo inteiro, né, e passa do momento. A gente precisa entender que isso aí vai entrar, por exemplo, no partograma. Vamos para frente. A duração dessa fase geralmente não se estende além de 12 horas nas nulíparas e de 10 horas na multípara. Eu falei para você, né, que na multípara esse tempo ele é menor, um pouco menor, tá? No primeiro trabalho, né, no primeiro período de trabalho de parto, deve-se registrar a frequência das contrações uterinas em uma hora. Então, no primeiro período, a frequência dessas contrações uterinas devem ser vistas em uma hora. Frequência cardíaca fetal a cada 30 minutos. Frequência cardíaca materna em uma hora. E a temperatura e a pressão arterial de 4 em 4 horas e a frequência da diurese, tá? Lembrando sempre, né, que quando ela começa a entrar nesse trabalho de parto, é importante já, né, de antemão, esse tipo de visualização, principalmente em relação aos sinais vitais, não apenas da mãe, mas também da criança, tá? No caso do feto. A duração do primeiro período do parto é altamente variável e depende do processo fisiológico individual e das características da gravidez. Inclusive, a citação da duração desse período sofre variações de acordo com a literatura consultada. Contudo, a duração mediana da fase ativa do primeiro período é de 4 horas na nulípara e de 3 horas nas multíparas, quando é realizada a referência de 5 centímetros de dilatação cervical. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que dentro desse primeiro estágio ocorrem em torno de 12 horas. Porém, dentro desse primeiro estágio, a gente viu que ele pode ser subdividido em latente e ativa. Então, na fase latente, né, ela é diferente, né, ela vai até os 5 centímetros, e a fase ativa dos 5 centímetros até os 10 centímetros, que é a dilatação completa. Como a fase ativa ela é um pouco mais rápida, ela dura em torno aí de 4 horas nas nulíparas e 3 horas nas multíparas. Entramos aqui no segundo estágio, então, o primeiro estágio a gente já sabe que é de fato a dilatação, e o segundo estágio, né, que é o período no qual a mulher tem o desejo involuntário de puxo, né, fazer aquela força, como resultado de contrações uterinas expulsivas, e compreende o tempo entre a dilatação cervical completa e o nascimento do bebê. Então, é o que a gente chama daquele período do estágio expulsivo. Então, tem as contrações
né, no primeiro estágio. O segundo estágio já é um período expulsivo. Tá? Na maioria das parturientes, esse estágio tem duração menor que 1 hora em ovíparas e menor que 30 minutos em multíparas, né, que é a descida do bebê. Nos casos em que a vitalidade fetal e as condições maternas permanecerem dentro dos limites da normalidade, o período expulsivo, segundo estágio, pode se estender em 2 horas para multíparas e 3 horas para nulíparas, sem analgesia epidural. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que a mulher sente dor, ela pode, né, sugerir, né, solicitar analgesia. A analgesia ela vai comprometer o primeiro estágio? Não. A analgesia ela pode aumentar o tempo do segundo estágio, que é justamente o estágio de expulsão, tá? Então é importante que se mantenha um cuidado durante essa assistência. Por qual motivo? Se houver aí, né, as condições maternas estiverem dentro dos limites, não tiverem tipo de intercorrência, ele pode se estender até 2 horas nas multíparas e até 3 horas nas nulíparas, né? A gente sabe que o normal é menor de 1 hora nas nulíparas e em 30 minutos nas multíparas, mas eles podem se estender se tudo estiver ocorrendo da forma normal. Por que que assim a analgesia epidural? Porque se a mulher ela fez uso de analgésicos, a gente já espera que esse período ele vá se prolongar, né? Com certeza, ele nas nulíparas vai ser um pouco maior que 1 hora e nas multíparas vai ser um pouco maior que 30 minutos por conta da analgesia. Então, caso vocês sejam perguntadas se a analgesia ela compromete a progressão do parto, na verdade, ela não compromete no primeiro estágio. Ela vai comprometer principalmente, ó, no segundo estágio, tá? Que é justamente o período expulsivo. O terceiro estágio compreende o período de tempo né, do nascimento até a expulsão da placenta. Então, já o terceiro estágio já é a parte final, ou seja, já é o período da expulsão agora da placenta, tá? Essa dequitação que nós chamamos. A duração dessa etapa é geralmente de até 30 minutos entre o nascimento do bebê e a expulsão da placenta. Não há critérios universais, né, aceitos assim, em relação ao tempo fechado para esse tempo, tá? Então, os estágios, só para recapitular, dilatação e apagamento, segundo esse possível, dequitação da placenta é o período de Greenberg, que a gente fala já. Mecanismo do parto em vértice, né, o feto, insinuação, descida ou progressão, rotação interna da cabeça, desprendimento do polo cefálico, rotação externa da cabeça e desprendimento do ovoide córnico, né, os ombros e tronco. Nesse segundo, nós estamos vendo aí a forma, né? Como é que acontece esse mecanismo, como é que ocorre, né, a descida do feto, relacionando toda essa parte de rotação interna, depois desprendimento do polo cefálico, né, que sai toda a cabeça. Aí há uma rotação externa da cabeça e para o desprendimento do ombro e tronco, né, que de certa forma é uma das partes mais complicadinhas para esse nascimento. Então, está aqui na ilustração para vocês o mecanismo do parto em vértice, né? E todo o trabalho de parto para que a gente possa entender. Às vezes, né, as mulheres elas se questionam se durante o trabalho de parto pode ter, né, a saída de fezes e tudo. Pode acontecer, né? Perceba que no momento que a criança, que o feto ele cai, ele desce, ele pode fazer a compressão ali na parte intestinal da mulher e acabar tendo saída assim de fezes. Bom? Então, ó, os períodos do trabalho de parto, né? Lembrando sempre que isso aqui ele é muito importante, né? O primeiro período de dilatação, a gente já viu que ele é subdividido, né? Inicia-se com as contrações uterinas dolorosas, que começam a modificar ativamente a sepse, ou seja, o colo do útero. Termina quando sua ampliação está completa, ou seja, 10 centímetros. E é subdividido, né? Nas fases latente, ativa e a parte de transição. Transição é justamente quando ela parte do primeiro período para o segundo. Bom, mas de fato, ela é dividida em dois. Segundo período, que é o período já, o período expulsivo, inicia-se com a dilatação total da sepse e termina com a expulsão do feto. Então, é desde a dilatação até a expulsão do feto, que é esse período expulsivo. Terceiro período, né, a dequitação, ocorre a separação e expulsão da placenta, né, compreende o desprendimento, a descida e a expulsão da placenta e das membranas. Ocorre, em geral, entre 5 e 10 minutos depois do término do período expulsivo. Então, teve o período expulsivo, começa o período de dequitação.
E o quarto período considera a primeira hora após a saída da placenta, apresenta as seguintes fases: miotamponagem, trombotamponagem, indiferença miouterina e contração uterina fixa. A gente precisa entender que esse período de Greenberg ele é muito importante para que a gente possa fazer um controle sobre hemorragias uterinas, né? Às vezes existe uma grande hemorragia uterina, não há involução uterina, né? E a mulher ela pode chegar a ter aí uma hemorragia interna. Então, esse período de Greenberg é justamente essa monitorização após a saída da placenta, se há ou não indícios de hemorragia. Né? A gente precisa entender que ali, naquela região onde foi desprendida a placenta, vai precisar de uma tamponagem para que o sangramento ele possa cessar. Então, a gente precisa fazer esse controle para que a mulher ela não venha evoluir, ter aí um choque hipovolêmico, por exemplo, tá? O puerpério, né, o período de puerpério. Quando a gente fala em período de puerpério, esse período, às vezes, ele é muito controverso. Existem muitas bibliografias que falam de períodos diferentes, mas a gente vai tentar entrar no consenso. Também denominado de pós-parto, é o período que sucede o parto. Sob o ponto de vista fisiológico, compreende os processos involutivos de recuperação do organismo materno depois da gestação. Traduzindo, o período de puerpério, geralmente, ele ocorre para que a gente possa entender, desde o momento do parto até quando o corpo da mulher retorna às suas condições antes da gravidez, tá? Então, existe todo esse período para que o corpo da mulher, a parte fisiológica da mulher, retorne como era antes da gravidez. Então, é por isso que esse período ele pode aí diferenciar de alguns autores. O puerpério é um período de vigilância, no qual podem ocorrer complicações fatais, como edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, disfunção renal, além de crises hipertensivas e eclâmpsia puerperal, tá? Então, quando a gente fala sobre, né, a gente tem duas bibliografias aqui, do Ministério da Saúde e de Resende, né, que é referência nessa área, né? O imediato, do primeiro ao 10º dia, tardio, do 11º ao 42º dia pós-parto, e o remoto, depois do 43º, com um término imprevisto. Por que com término imprevisto? Quando eu falei para você, cada mulher terá a sua forma, né, o seu organismo, ele retorna para a forma antes da gestação, e isso pode se diferenciar, por isso que esse término ele acaba sendo um pouco imprevisto. Já a classificação de Resende, né, ele fala que o imediato, do primeiro ao 10º dia, tardio, do 11º ao 45º, e depois do 45º, com término imprevisto. Aí você pode me perguntar, professor, o que é mais utilizado? Sempre, geralmente, a gente tenta utilizar as referências mais recentes. Você percebe que do Ministério da Saúde é de 2001, e a classificação de Resende Filho, 2024. Então, o que a gente mais utiliza, de fato, hoje, né, a nível atual, é a classificação de Resende. Então, primeiro ao 10º dia, o imediato, tardio do 11º ao 45º, e depois do 45º, a gente não tem aí uma data prevista para o término do puerpério. É importante lembrar que no puerpério existe também a classificação dos lóquios. Os lóquios, né, a gente costuma falar que é muito a parte tecidual que sai ali na região uterina. Então, esses lóquios, eles são importantes até para que a gente possa ver se realmente está havendo uma boa involução uterina. Então, presente entre o terceiro e o quarto dia do puerpério, coloração vermelha por conter células, né, sanguinolentas, né, os lóculos vermelhos ou sanguinolentos logo de início. Depois os lóculos eles começam a ser serossanguinolentos, presente entre o quarto e o 10º dia, né, coloração rosa e acastanhada, devido ao aumento de leucócitos, né, e baixa hemácia. E após o 10º dia, os lóculos serosos, né, eles estão mais amarelados ou esbranquiçados, né, os lóculos alba. Então, a diferença geralmente ocorre pela coloração desses lóculos, tá? Lógico. Isso também aí vai ser muito análise, principalmente, como eu falei, essa involução uterina, perceber a característica desses lóculos que saem durante o puerpério. Então, os lóculos têm características que são semelhantes a sangue menstrual. Qualquer patologia no endométrio, colo uterino ou na vagina modifica suas características. A loquiometria, né, os lóculos retidos, é uma situação clínica indesejável.
loquiometria, predispõe à infecção puerperal. Então, esses lóquios, eles necessitam sair, né, para que não haja nenhum tipo de infecção. Mulher com infecção puerperal geralmente apresenta queixas de calafrios e mal-estar, né? Muito parecido com a febre. Dor no baixo ventre, útero dolorido, subinvolução uterina, lóculos purulentos e fétidos. Então, na medida, ó, essa ilustração é muito boa de Rezende Filho, na medida que vão se passando os dias, o útero ele vai involuindo, por isso que a gente chama de involução uterina, até o 10º dia. Então, na medida que vão se passando os dias, esses lóquios, eles vão deixando de ser aqueles lóquios mais avermelhados, depois passam para os lóquios mais amarelados, até chegar nos lóquios mais esbranquiçados e depois ter a sua coloração normal, quase que transparente. As manifestações transitórias, né, menstruais, maior intervalo entre as menstruações ou menor intervalo entre as menstruações pode causar essas alterações, ou menstruações abundantes com mais duração. Manifestações transitórias neurogênicas, nós temos ondas de calor, tontura, sudorese, calafrios, parestesias, insônia, palpitação, perda de memória, cefaleia, fadiga e manifestações transitórias psicogênicas, diminuição da autoestima, dificuldade de memorizar, dificuldades sexuais, irritabilidade, insônia, labilidade afetiva, dificuldade de se concentrar, sintomas depressivos, tá? É importante que a gente saiba, né, que existem muitas situações na mulher após o parto que podem causar ali uma certa estranheza. Por isso que a gente fala sobre alguns tipos de situações como essa. Manifestações não transitórias, mucosas mais delgadas, sangramento vaginal, dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, maior frequência miccional, urgência miccional, ressecamento vaginal, disúria, né, a dor ao urinar, prolapsos genitais, manifestações no metabolismo ósseo, modificação na coluna vertebral, modificação no colo do fêmur, risco de osteoporose, manifestações sobre o metabolismo lipídico, mudanças nos níveis de estrogênio, maior fração de triglicerídeos, maior fração de LDL, redução do HDL. Isso eu estou citando, de fato, né, apenas como uma situação mais de conhecimento, né, isso aí é mais voltado à parte mesmo obstétrica, tá? Mas é mais a título de conhecimento, certo? Então, como a gente já tinha dito, comentado sobre a infecção puerperal, febre puerperal maior que 38 graus se origina no aparelho genital após o parto recente, após as 24 horas pós-parto até o 10º dia de puerpério. Nós já comentamos isso, né, sobre esse 10º dia de puerpério. Então, do primeiro ao 10º dia, a gente está ali, né, numa situação de puerpério imediato. Fatores predisponentes, parto cirúrgico, toques vaginais excessivos, baixa imunidade materna, nível socioeconômico baixo, parto e amniorresh prolongados e anemia. As causas, contaminação das mãos, material mal esterilizado, ambiente contaminado, micro-organismos da nasofaringe transmitidos com infecções respiratórias altas. Então, quando a gente fala sobre o período puerperal, a gente precisa entender que o puerpério, principalmente o imediato, é o que mais pode ocorrer a infecção puerperal. Então, essa mulher ela vai ter essa febre puerperal maior que 38 graus, então muito disso pode acontecer com essas suspeitas dessa infecção e acabar trazendo problemas maiores. Tipo de infecção, peritonite, infecção de episiotomia, endometrite ou miometrite, anexite, tromboflebite, pélvica séptica, choque séptico, perino vulvovaginite e cervite, né? No caso, em relação à inflamação da cervice. Sinais e sintomas, temperatura elevada, obnulação mental, pulso rápido, sudorese, calafrios, lóquios purulentos, né? Então, quando a gente fala em lóquios purulentos, sanguinolento é normal, mas purulento jamais, né? E odor fétido também. Dor abdominal, útero amolecido, doloroso, taquicardia, retenção de gases e fezes e peritonite, né? Essa inflamação do peritônio. Prevenção e cuidados, lavagem e asepsia rigorosa na sala de parto, uso de máscara para boca e nariz, lavagem das mãos frequentes e correta, esterilização eficaz de instrumentos e materiais cirúrgicos, isolamento de puérperas infectadas, pessoal de enfermagem exclusivo, né, para puérperas infectadas.
Nós temos também aí um dos problemas, a mastite, tá? Lembre-se que a mastite, ela já difere da dor na mama, né? Já é uma inflamação, já é um problema, né? Bem piorado. A infecção da mama, causada pela entrada de micro-organismos patogênicos que normalmente penetram nos organismos através das fissuras na mama, né? Manipulação pela puérpera profissional, pelo RI não ser amamentado por falta de condições higiênicas. Então, não confundam a mastite, né, com a dor na mama. A dor na mama ela é normal pelo crescimento, pelo volume, mas a mastite já é infecção. Sinais e sintomas: calafrio, hiperemia da mama, endurecimento, dor ao toque ou sucção. Prevenção, limpeza dos mamilos antes e após as mamadas, lavagem rigorosa das mãos da mãe ou profissional que irá manipular as mãos, tá? O tratamento: medicamentos, bolsa de gelo para aliviar o desconforto, suspensão da amamentação a critério médico e apoio dos seios com porta-seios apropriados, tá? Isso não inviabiliza a mãe ela dar de mamar, né? A mastite, ela pode dar de mamar na outra mão, né? Lógico, é evidente que pode ser que aconteça pelas fissuras do mamilo a questão do sangramento. Hemorragia pós-parto, perda sanguínea no período pós-dequitação, superior a 500 ml, causado por hipotonia uterina, né? O útero, a partir do momento que há o parto, o útero ele começa a fazer a partir dali a involução uterina. Se esse útero ele não está rígido, ou seja, ele está hipotônico, fraco, ele vai acabar aumentando, né? Tendo aí uma característica, um sinal muito claro de hemorragia pós-parto. Lacerações no colo do útero ou canal de parto, retenção de restos placentários ou membranas. Por isso que muitas vezes tem precisa fazer uma curetagem para fazer a retirada desses tecidos que estão, né, retidos no útero. Sinais e sintomas: fluxo abundante de sangue ou em pequena quantidade por um período mais longo, com presença de coágulos, pulso rápido e fino, né, bem característico de sinais de choque, hipotensão, pele fria, úmida e pegajosa, né, choque hipovolêmico. O tratamento: se for causado por hipotonia, estimula-se o útero a contrair realizando massagens até sentir o fim, comprimindo-o em seguida para expelir o sangue e coágulos acumulados dentro dele, administrar contrator uterino prescrito, né? Ocitocina, por exemplo, curetagem uterina, transfusão sanguínea, se necessário, monitorar o sangramento através de saturações dos absorventes, sutura das lacerações existentes, elevação dos membros inferiores, aquecimento da paciente, administração de O2 e observação rigorosa da puérpera após sanar a hemorragia. Então, tudo isso dentro ali das possíveis causas de uma hemorragia interna, né? Principalmente ali no puerpério imediato, nas primeiras 24 horas, principalmente. Então, para finalizarmos, falamos um pouco sobre o climatério, que é a transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo. Ocorre habitualmente entre os 40 e 65 anos. A menopausa é a interrupção permanente da menstruação. Seu diagnóstico é feito de forma retroativa, depois de 12 meses consecutivos de amenorreia, que ocorre geralmente entre os 48 e 50 anos de idade. A menopausa pode acontecer de forma precoce antes dos 40 e é chamada falência ovariana precoce. As manifestações podem ser transitórias, menstruais, neurogênicas e psicogênicas, e não transitórias, fenômenos atróficos, geniturinários, distúrbios do metabolismo lipídico e ósseo. Em relação ao climatério, algumas mulheres elas têm muita dúvida em relação ao climatério, principalmente, né, sobre a menopausa, né? Quanto tempo a mulher fica, a partir de que idade, né? Isso às vezes ela é muito incerto dentro da própria, né, referência bibliográfica, tá? Mas a gente precisa entender que o climatério é a transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo e, consequentemente, vai haver algumas alterações, manifestações clínicas na mulher bem perceptíveis, tá bom? Principalmente a nível menstrual, tá? E hormonal também. Tranquilos? Pois bem, encerramos aqui o nosso quinto e último bloco, né? Vocês terão também as aulas a nível por lives, né? Para tirar as dúvidas de vocês. É importante que reveja esses slides, reveja as aulas, anotem tudo aquilo que é mais importante que foi trazido aqui para as aulas de vocês, tá bom? Deus abençoe, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.